Agora, então, nós vamos fazer as pernas da nossa girafa. Então, a minha eu fiz ela em 3 cores, como vocês podem ver, mas você pode fazer somente essa parte marrom e o resto tudo amarelo ou da cor que você desejar. Então, nós vamos iniciar com o fio marrom. Nós vamos fazer um anel mágico e dentro dele nós vamos colocar 6 pontos baixos. Depois de feito os 6 pontos baixos, nós vamos puxar o nosso fio, fechar o anel mágico e fazer um ponto baixíssimo. Esse fio, eu sempre faço um nozinho para depois ele não se soltar. Faço um, faço dois e corto. Depois essa parte ela vai ficar dentro da nossa perna, então eu sempre deixo um pouquinho de sobra. A primeira carreira, então, são 6 pontos baixos. A segunda carreira vai ser 2 pontos baixos para cada ponto de base, totalizando 12 pontos baixos. Finalizei a minha segunda carreira, agora nós vamos fazer a terceira, a quarta, a quinta e a sexta com ponto baixo sobre ponto baixo de base. Então, essas carreiras, todas elas vão ter 12 pontos baixos, cada uma delas. Cheguei à sexta carreira com 12 pontos baixos. Aqui, então, eu vou cortar meu fio, vou arrematar para seguir com as outras cores. Então, aqui eu vou arrematar e fazer o nozinho e deixar escondido aqui na parte de dentro da perninha. Agora a minha, então, eu fiz com 2 carreiras de amarelo. Então, eu vou pegar desta carreira em diante, não vai ser toda 12 pontos baixos. Então, todas as carreiras vão ter 12 pontos baixos. Então, essa daqui eu vou fazer 2 carreiras na cor amarelo, com 12 pontos baixos, e depois eu volto para mostrar como será a troca de cores. Finalizei as 2 carreiras de amarelo, agora então será o marrom. Eu não vou ficar cortando fio e arrematando toda vez que eu vou trocar, porque eu achei que dá muito trabalho, não vale a pena, o acabamento não fica tão perfeito. Então, eu vou trabalhar com as cores juntas. Então, aqui eu coloco o marrom. Aqui eu tô com a última laçada, foi onde fechei o ponto baixíssimo, eu venho com o marrom e já puxo nessa laçada. E esse amarelo, ele vai ficar aí preso, e eu vou deixar ele de lado, eu não vou trabalhar ele junto, não é fio conduzido, nada, ele só vai apenas ficar ali, para depois nós fazermos a outra troca. Então, aqui nós vamos seguir normalmente, com 12 pontos, ponto baixo sobre cada ponto baixo de base, até finalizarmos toda essa carreira. E depois nós fazermos a próxima, que será ela em bege. Então, aqui eu cheguei aqui no final, eu fecho com ponto baixíssimo, e o nosso fio amarelo continua aí. Esse aqui é o marrom, eu deixo ele, a sobrinha, eu empurro para dentro. Agora, é o bege, então, eu finalizei aqui, como eu fiz, com a outra carreira, e eu já puxo o bege. E já deixei o nozinho pronto, para ser mais rápido na vídeo. E essa parte do fio eu coloco para dentro. Esse marrom eu deixo ele aqui também, junto com o amarelo. Então, eles vão ficar aqui soltos. E eu vou trabalhar agora o bege.
Eu vou seguir também com uma careira, ponto baixo sobre ponto baixo de base, até atingir os 12 pontos. É importante que você vá contando também todas as careiras para ver se tem os 12 pontos, para não perder, às vezes a gente perde algum. Então, a contagem também é muito importante. Então, aqui eu fecho com ponto baixíssimo, novamente, finalizei mais essa carreira. Agora, então, eu vou seguir com duas carreiras de amarelo. Então, é só a gente tem que tomar um pouco de cuidado, que às vezes eles vão se enrolando. Mas como é poucas carreiras, depois isso também não tem problema, não é um trabalho tão grande. Então, aqui estão, os fios estão todos aqui, ó. Eu só vou puxar ele para cima. Essa parte não tem problema, porque a de dentro, se ficar ali um por cima do outro também não vai ter problema. Depois vai o enchimento. Então, aqui eu puxo bem o meu fio, passo o amarelo. E deixo esses aqui separados. E vou seguir duas carreiras com o amarelo. E vou trabalhando dessa forma. Você coloca quantos vocês querem de amarelo, bege, um marrom. Podem fazê-la toda em amarelo, se tiverem dificuldade em trocar os fios. Essa é apenas uma sugestão que eu estou deixando para vocês. Aqui eu finalizei as duas em amarelo. E agora nós vamos fazer marrom. Então, nós vamos pegar o nosso marrom. Ele fica assim, um pouco torcido mesmo, mas é pro lado de dentro, como eu já falei. Nós vamos passar ele para o nosso, por dentro da argola, que estava na união do ponto baixíssimo. E vamos seguir esse amarelo, a gente dá uma puxadinha para ficar bem firme. E vamos seguir novamente com 12 pontos baixos. E depois nós vamos fazer a outra troca de fios. Então, a perninha, ela tem, no total, de 30 careiras. Então, até aqui no marrom, ela tem 6 careiras, e daqui ela segue até completar 30 careiras, se você quiser fazer ela toda de uma cor. Aqui, então, eu vou passar qual foi a divisão que eu fiz. Eu fiz 6 marrons, 2 amarelo, 1 marrom, um bege, 2 amarelo, um marrom, um bege, 2 amarelo, um marrom, um bege, 2 amarelos, um marrom, um bege e 2 amarelos. Essa foi a sequência que eu fiz na minha perninha. Depois eu vou arrematar o fio e colocar a fibra para enchermos as perninhas. Eu vou precisar de 4, então, todas são feitas iguais, 4 perninhas igual a essa. Finalizei toda a perna. Então, aqui eu deixei uma sobra de fio e vou cortar, para depois a gente... E esses fios também, eu esqueci de falar, eu vou cortar o bege e o marrom, vou deixar uma sobrinha, mas eu vou amarrar eles, porque senão o trabalho ele pode se soltar. Então, eu vim mostrar como é que eu faço essa parte também. Eu amaro, deixo uma sobrinha e coloco para dentro. E essa parte aqui que eu sobrei, então, depois eu vou passar, eu vou colocar o enchimento e vou fechar. Olhem, já coloquei o enchimento, então agora nós vamos, coloquei meu fio na agulha e nós vamos fechar essa parte com um pequeno alinhavo. E daí depois vai ser mais fácil para prendermos. Eu pego os dois, a alça de um lado, a alça do outro, e depois vai ser mais fácil para nós prendermos na nossa girafa. Agora tem só mais uma parte que falta a gente fazer, que é o chifrinho da girafa. Então,
Com o fio marrom, nós vamos fazer um anel mágico. Dentro dele nós vamos colocar 6 pontos baixos. Nós vamos fechar com ponto baixíssimo, puxar o fio e fazer o nozinho na parte de baixo para não soltar, como eu fiz em todas as outras peças. Finalizei a primeira carreira, eu coloquei os 6 pontos. Agora a segunda carreira nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento. E no total nós vamos ter 9 pontos baixos. A terceira e a quarta carreira nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Então, cada uma delas vai ser de 9 pontos baixos. Finalizei a quarta carreira com 9 pontos baixos. Aqui eu vou pegar um pouco da fibra siliconada, bem pouquinho, e vou colocar dentro. Eu arrumo com o cabo mesmo da agulha dentro do nessa parte marrom. E depois, quando ela tá finalizada, é bem difícil a gente colocar lá dentro o enchimento. Então, eu já coloco nessa parte. E aí, agora eu vou pegar, eu vou trocar o fio e eu vou para o amarelo. Então, nós vamos seguir novamente ponto baixo sobre ponto baixo. Então, cada carreira vai ter 9 pontos baixos. Então, eu vou seguir da quinta à nona carreira com 9 pontos baixos. E no final, ela vai ficar desta forma. A gente arremata e deixa uma sobra de fio para depois nós costurarmos. Eu vim retomar essa parte porque eu esqueci de dizer que no final a gente coloca um pouquinho de enchimento nessa outra parte que a gente não colocou, e só bem pouquinho, só para ela ficar um pouquinho mais certinha, mais durinha. Então eu pego o cabo da agulha para ajudar, porque fica mais difícil de colocar. Então é só um pouquinho para dar uma sustentabilidade aos chifrinhos. Agora então nós vamos para a montagem. Depois de todas as peças finalizadas, nós vamos montar o corpinho. Então aqui a gente tem que observar que tem essa parte, que é a parte que a gente fez aquelas diminuições. Então ela tem que ficar na parte da frente, que é para fazer a barriga. Aqui eu coloco a cabeça eu coloco ela. Aqui também o pescoço é importante vocês colocarem bastante fibra nele, para ele ficar bem cheinho, bem durinho, porque é o que vai sustentar o pescoço. Se vocês colocam pouco, não vai ficar firme, a cabeça vai ficar caindo. Então, aqui seria a parte da frente, eu centralizo a cabeça e coloco dessa forma, ó, fica metade, mais ou menos, a parte marrom e amarela fica meio a meio. E eu coloco uns alfinetes para prender, fixar, para depois eu poder ver como é que ela, se tá certo no lugar, se eu preciso modificar alguma coisa. Então a gente começa assim. Depois eu prendo as perninhas. Na parte de baixo, com alfinete também, eu coloco as perninhas. Então, mais ou menos, eu venho na primeira, segunda, terceira, na quarta carreira do início, centralizo, mais ou menos, o centro, né? E coloco a minha perninha. E eu sigo no risco, eu não coloco ela reta, eu coloco ela conforme a gente vai fazendo o nosso círculo, eu sigo essa linha. Então, mais ou menos na quarta carreira. Aí eu prendo a outra também,
no lado, deixo quase encostado uma na outra, deixo pouco espaço entre uma e outra de separação e coloco mais um alfinete. Aí eu deixo ela de pé e vou olhando para ver se ela está centralizada com a cabeça, com os olhos. Essa parte é a mais fundamental de todo o nosso amigurumi, colocar as partes no lugar certo. Aqui também eu coloco o chifrinho, então o chifrinho eu coloco mais centralizado, eu pulo mais ou menos uns duas careiras, depois do olhinho e eu prendo ele, prendo os dois e olho como é que fica, para ver se vai ficar bom nesse lugar, se precisa trocar, então mais ou menos duas careiras atrás dos olhinhos. Depois tem a orelhinha, que a orelhinha ela fica meio de ladinho, em direção ao olhinho, atravessadinho. E a outra orelhinha também eu coloco, meio transversal também, com o outro olhinho. Então, mais ou menos você olha, vê se não tá torto, coloca um pouquinho mais para trás e vai ajeitando. A costura é uma parte bem difícil, não é fácil. Eu já fiz muita costura e depois desmanchei. Então, você vai olhando e vai fazendo. É a parte onde você mais... Deixa eu colocar aqui para segurar. Onde você dá vida à sua peça. Os bracinhos, então, eu prendo na lateral, logo abaixo do pescoço, umas 3 careiras abaixo do pescoço, eu prendo os bracinhos. Coloco alfinete também. Tudo é alfinetado e olhado e marcado. Eu deixo sempre a parte de trás, que sempre fica um pouquinho da emenda. Então, eu deixo ela sempre virada para baixo. E prendo aqui na outra lateral. Então, a nossa girafinha já está toda montadinha. E agora é só costurar. Eu vou mostrar um pedacinho da minha costura. Eu aprendi muito dos meus amigurumis, não fazia nada de amigurumis, eu aprendi com a Carla Meira, do Artimanha Kids. E aprendi muita coisa com ela. Ainda estou aprendendo com as videoaulas que ela faz. E eu hoje vim compartilhar essa girafinha que eu já fiz uma e eu tive pedidos de amigas que querem fazer. Então eu estou tentando ajudar da melhor maneira possível. Vou mostrar agora como é que eu vou fazer a costura. Então, no início, eu costurava meus amigurumis todos com agulha de tapeçaria. Então, eu chegava a fazer bolha no meu dedo, porque costurava vários, né? Numa semana eu fazia um por dia. Era muito corrido e depois assistindo os vídeos da Carla, eu vi que ela usa essas agulhas para boneca. Eu tinha essa na minha casa, eu não sei se ela essa de boneca. Faz muito tempo que eu comprei, mas afinal deu certo para mim o tamanho dela, então eu não fui à procura, né? Mas acredito que seja esse o tipo dessas agulhas para boneca. Ela facilita muito, porque daí você não fica tanto empurrando com o dedo, ela é maior, então na hora de você costurar também não precisa fazer tanta força quanto essas pequenininhas, e essa aqui ela tem uma ponta também. Ela não é sem ponta igual a essa, então tem que ter um pouquinho mais de cuidado também. Mas ela ajuda porque a ponta você não precisa ficar fazendo tanta força para prender no seu amigurumi. Então, eu aprendi isso com ela.
Então, a costura eu pego sempre o de baixo e a de parte de cima e costuro. Não tem muito mistério na parte da costura. A parte mais difícil, eu acredito que seja arrumar toda, afinetar todas as pecinhas para deixar que fique bem certinho. E olhar bastante para ver se tá. Então, essa daqui a perna tá presa, eu pego sempre a parte de trás também. E eu aprendi com a Carla, então, que quando ela finaliza, porque eu fazia o aremate aqui, escondia o fio por baixo. Então, eu aprendi com ela que quando ela finaliza, ela coloca o fio lá atrás e deixa ele aqui. E depois eu costuro mais essa peça, mais essa perna. E jogo o fio lá atrás também e amarro os dois. Eu achei que ficou bem bom também, porque daí não fica nada parecendo de fio. Deixa eu colocar aqui, só ver se tá no lugar certo. Comecei do outro lado. Então, essa aqui, vou prender aqui, vou começar de cá. Então, aqui eu pego de baixo e a parte de cima e vou costurando a nossa perninha. Por isso que é bom fechar a perninha quando que a gente já finaliza ela, porque depois na hora da costura é bem mais fácil, porque você só pega ali e já tá preso os dois, não precisa ficar prendendo as duas partes. Então aqui eu já vou finalizar essa perna também. Eu não vou mostrar todas as costuras, só vou mostrar essa, porque eu queria mostrar essa parte da agulha que ajuda muito. Então aqui eu finalizei a costura da perna e eu vou colocar lá atrás também, mais ou menos, vou achar onde é que eu saí do outro lado, vou puxar um pouco e aqui então eu vou fazer um nozinho com esses dois fios. Eu faço 3, na verdade, porque eu sou meio perfeccionista, e eu corto e depois eu empuro com a minha tesoura mesmo, se não com agulha. Eu tenho essa minha tesoura que ela é uma tesoura de aremate, então ela tem a pontinha fina e ela é bem boa. Você pode empurar com agulha de crochê, com o que você quiser. Eu empuro para dentro esse nozinho e ele fica lá escondido e não tem perigo de soltar porque tá os dois presos juntos. Eu achei que esse tipo de costura facilitou bastante. Então aqui eu vou costurar todas as outras peças, aqui já tem umas que estou perdendo elas. E vou olhando como é que vai ficando a nossa girafinha. Finalizei todas as costuras, então a nossa girafinha está pronta. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu fiz com muito carinho todo esse passo a passo para vocês. Eu peço para que vocês compartilhem para que mais pessoas possam fazê-la. Beijos e até a próxima!